Que o Pai seja louvado. É verdade, aquilo que era plano para nós. Era pensamento. Mas Deus nos ajudou hoje para tornar realidade. Não vou demorar aqui porque nós queremos ouvir a palavra de Deus. Fecha teus olhos para os estás. Ezana message moko particulier o nzamba tindeli biso na poko alelo. A mensagem particular que Deus nos enviou para nós na tarde de hoje. Ezana mosali moko nzamba pesi charge likopela moto moko na poko alelo. É certo que Deus nos tomou cara. Moto yango eza yo penza na kati ya poko oyo. Creio que essa pessoa é tu na tarde de hoje. Maboko na yo eza kofungwama. Lobana ngai elongo nkolo Yesu Masiya Nazareth. Ngai yo na belemi na kata rendez-vous na yo. Tata yo bengaka mutu pamba te. O permettre ngai nazala na kata milulu na pokwa lelo. Kambe kokisa maloba na yo likolo na ngai. Maboko nga na funguli nzambe. Ezapo ezwa ko ute pai na yo tata. Nalina bima ndenge na kotelite. Au nom de Loba maloba no pokwa lelo. Ezwa esika na kata mutema na ngai. Amen. Voilà. Na pokwa lelo tolito yamba mosali na nzambe. Nazotanga mukana na Ézéchiel chapitre 37 verset 1er tina 4e verset. Zambe apesi mission epai ya Ézéchiel. Atindi ye komona ndenge nini mikuwa ekauki pe ekomi jeté sans valeur na miso ya bato. Ndenge vi ya mutu moko akoti na pokwa lelo ezali. Le problème c'est kausi yo. Espoir c'est sili na kati ya vina yo. Espoir esili na kati ya libota. Omeki boye na des autres certes. Mais na lingina yebisa yo. Na pokwa lelo. Zamba tindeli biso mosakoli. Oyo awuti epai na nzambe. Na verset nango 5 Bible lobi na biso boye. Ainsi na verset 4 lobi te prophétise ces os. Moto aye likolo na biso na pokwa lelo. Po aya kosakola likolo na yo mikuwa. Aziyebi te so mokuwa moko azali awa. Oyo makambu maladi ba problème lié. Nalingina yebisa yo ete eza nanu na eliki apo nzamba za na bomoi. Alobi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tala mikuwa oyo. Eu vou fazer entrar o meu espírito dentro dele. Bem amado, festejamos o Pentecostes domingo. Mas o Pai trouxe a mensagem que vai fazer entrar o espírito dentro de ti. Alguém está preparado para lhe ouvir na tarde de hoje? Sem mais demora, estamos a convidar visionário da igreja, a comunidade CFC. Quando está vindo nosso bem amado evangelista, bem aplaudimos.
Bien. Mbote na biso. Boa tarde. Nalinga bino mingi. Eu amo muito vocês. Na bandeli na lobinga nalinga Eu bino. repito, eu disse que eu amo muito vocês. Sika Yesu Masia Nazareth nzamba famille CFC apambola bino. Deixa que Jesus Cristo de Nazaré, Deus da família CFC te abençoa. Totanga liloba na Nzambe bon tofanda. Vamos ler a palavra de Deus, depois vamos sentar. Kufanda loba biso to CFC totanga liloba Nzambe ya kotelema pona mbala liboso. Ajuda, fala na pessoa que está sentado que nós no CFC costumamos a ler a palavra de Deus de pé. Luc chapitre 18 verset 27. Lucas capítulo 18 versículo 26. Natangi na kombo na Yesu Masia Nazareth. Jésus répondit. Ya bene. Toke Yesu Masia zongisi. Jesus respondeu. Eza impossível, ou eza impossível epai ya batu. O que é impossível nos homens Eza possível epai ya Nzambe. é possível a Deus. Eu quero falar daquela pessoa aqui. Aquele que é impossível nos homens é possível a Deus. Pela terceira vez quero falar naquela pessoa. O que é impossível nos homens é possível a Deus. Amém. Ce qui veut dire aí quer dizer o que é impossível nos médicos como seres humanos, a cura é possível a Jesus Cristo de Nazaré. O que é impossível nos órfãos porque os pais foram, mas é possível a Jesus Cristo de Nazaré. Aquilo que é impossível naquele que não tem ninguém para lhe ajudar, mas é possível melhorar dentro de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero iniciar falando uma pessoa nascida numa família pobre não significa que você é pobre. O sofrimento dos pais não significa que você também será pessoa de sofrimento. O que é impossível nos homens é possível a Deus. Que te aconteça segundo a sua fé, por causa da fé que seja feita seguida a sua fé. Amém. Se podes tomar o teu assento, por favor. Agradeço Jesus Cristo de Nazaré. Agradeço o nosso pai Dokuta Miguel Niesi. Eu viro ao papai Luyeye. Un grand merci pour notre pai. O grande obrigado pelo pai. Un grand merci pour notre pai. Um grande obrigado no pai. Moi na biso mokambi ya CFC France prophète Chavini aloba mingi to pambola nzambe pona vie ya mosali na ye. O nosso filho profeta do CFC France diz para abençoar o papai Luyeye para lhe dar longa vida. Avana kota na mateya. Antes de entrar na pregação, permita-me falar um pouco para te agradecer à igreja. Papa Luyeye na loba makambo te na CFC na loba ngo partout. Papa Luyeye, não falo isso somente aqui no CFC, mas falo em todos os lugares. Vous savez bien aimé dans le Seigneur. Sabes bem amado ao Senhor. Tant aussi la consécration, en fait, tous reconnaître le ministère ya Papa Rabbi. Quando estamos a fazer a consagração do Papa Rabbi, eu li um versículo e disse o seguinte: o apóstolo Paulo está a dizer o seguinte: disse, meu filho Timóteo, não sinta vergonha de pregar boa nova de Jesus Cristo de Nazaré. E não sinta vergonha de me testemunhar como escravo ou prisioneiro dele.
Talvez congregaste conosco no CFC Luanda. très reconnaissant à notre Père spirituel. Eu estou muito grato no meu pai espiritual. Très reconnaissant à Pai Luyeye. E também sou grato no Papa Luyeye. Parce que soki asunganga te na vie na yeba kutambula na kutbanga nzambe. Porque se ele não me ajudaste a caminhar no temor de Deus. Peko banga biloko ya nzambe pe musala na nzambe. E temer as coisas e o mistério de Deus, o trabalho de Deus. Mais le CFC est na crédibilité ou est na ngote na monde. O CFC não teria essa credibilidade que tem no mundo inteiro. Eu penso todo servo que está aqui, eu amo muito vocês. Surtout papa, estou a ver os Papa Mateus. Papa Carlos na moni était. Papa Carlos não lhe vi. Voilà. Donc tout autour de papa. Todo servo de Deus que estão no redor do Pai. Papa Ezequiel. Papa Ezequiel. Papa Trésor. Papa Trésor. Papa Edi. Papa Edi. Com o Papa Gedeon. Com o Papa Gedeon. Voilà. Donc bino nyonso basi na miba département de femmes, ba département nyonso. Todos vocês, todos os departamentos da igreja. Soki CFC Luanda. Se o CFC Luanda é como diferente na CFC central. Tornou-se diferente com o CFC central. Ba CFC nyonso ekufa. Todo o CFC vai morrer. Engano condamné tata nanga. E eu vou condenar o meu pai. Entenderam o que eu estou a falar? A pessoa que está no CFC Congo, quando vem aqui, não pode encontrar nenhuma diferença. Porque os conselhos e enquadramento que fez para basear o CFC, eu recebi no Papa Luyeye. Donc aqui não tem direito do erro de sair da visão nem pela pequena coisa. Eu estava dizendo ao pai quando vi coro das mulheres da fé a cantar. Eu estava dizendo, papai, se pode mandar as mamães no Congo para vir cantar no dia de louvor e adoração. Kaka na lufu apamba toomona bino lisute. Nde bakima na aéroport na Poto. Bino mwa botikali na Kinshasa. Você vai ficar no Congo. Amen, amen. Amém. Na pesi merci na ba collaborateur nyonso wa papa. Agradeço todos os colaboradores do pai. Yaona loba azatata nanga. Eu falo, ele é o meu pai. Tata biso dokuta zali me yaya liboso so tata zokola akoma tata na bino. O nosso pai existe, mas o mais velho da família, quando o pai está crescendo, ele torna-se o pai. Yaona loba pona bino azatata na bino te. Por isso eu falo para vocês, ele não é o vosso pai. Poso akomi tata na bino se bino bokomi pe lokwanga. Se ele tornar o vosso pai, quer dizer vocês são como eu. Lokwa bino wa bana nanga yaza avô na bino. Como vocês são meus filhos, ele é o vosso avô. O irmão me disse, quando você fala disso, anda de fé também amanhã ou no futuro. Eu digo para ele, eu sei o que eu estou a falar. Não aprendemos a elogiar, também nunca vamos fazer isso. Obrigado a toda a igreja. Que Deus vos abençoe muito. A pessoa que não congrega conosco, vieste somente nesse evento, que Deus te abençoe. Apresento desculpa no Confef que passou aqui primeiramente no departamento das mulheres e toda a igreja. Eu sei que feriu muito o Papa Luyeye como meu pai.
E muitos servos dentro da igreja. Y compris au église, au absence nanga. Também você a igreja talvez tropeçaste pela minha ausência. Naza esclave. Eu sou escravo. Naboya que sika nzamba tinda ngate. Eu não nego onde Deus me manda. Mais a circonstance permetta que te toya to tonde ka nzamba. Mas é a circunstância que não permitiu e somente agradecemos a Deus. Donc ezaki pa iluye était ni ba collaborateur. Não foi Papa Luiê nem os colaboradores. Ni Maman Julia topé département de femmes. Nem a Mamãe Júlia ou todo o departamento da mulher. Mais ezaki circonstance. Mas foi a circunstância. Par preuve billet on a yeli mbaloyo. E prova o bilhete que eu venho dessa vez. To futika ba pénalité pois ezaki billet auto somba na confef loko to yaki te nde to futi ba pénalité to ye. Só pagamos a multa porque foi o bilhete do confef, como não conseguimos visto, pagamos a multa para chegar dessa vez. Ya ona sengi bolimbisa ngai. Por isso eu peço desculpa a mim. Bolimbisi ngai. Me desculparam. Merci beaucoup. Muito obrigado, que Deus vos abençoe. Bien-aimé, todos koleka na Pentecôte. Bem amado, passamos no Pentecosta. Omoni mutu aza na foi. Tá, a pessoa que tem a fé. Aza mutu aza na molimo mo santo é a pessoa que tem o Espírito Santo dentro dele. Parce que la foi est monisama na ba œuvre. Porque a fé é vista nas obras. Or quelque part foi est monisama lokola synonyme. Outra parte, a fé mostra-se como sinônimo de amor. Donc foi et monisama lokola synonyme de amour. A fé se mostra como sinônimo de amor. Amour existe te. Amor não existe. Só que eza na ba œuvre te. Se não tem obras. Só que eza na ba preuve te. Se não tem provas. Okoloba na mutu te olingi. Você não pode falar na alguém que lhe ama. Kaka pozoloba na maloba. Só porque estás a falar nas palavras. Mais il faut lakisa ba signe ya bolingo. Mas deves mostrar os sinais daquele amor. Mutu aliboso lakisa biso ba signe ya bolingo. A primeira pessoa que nos mostrou sinais de amor. Oya lingaki biso. Que nos amou. Yesu Masiya Nazareth. É Jesus Cristo de Nazaré. Na qualité à Dieu le Père. Na qualidade de Deus o Pai. Cristo andimaki akoma oba ko ikotinda ye. O Cristo aceitou ser aquele que pode lhe mandar. Ezalaki elembo bolingo atalisaki pai na biso. Era sinal de amor que ele mostrou em nós. Et Dieu le Père na qualité na ye. E Deus do Pai na qualidade dele. Bible lobi na Jean chapitre 3 verset 16. A Bíblia diz no João capítulo 3 versículo 16. Dieu a tant aimé le monde. Deus amou tão o mundo. Pour prouver qu'il a aimé le monde. Para provar que ele amou o mundo. Il nous a donné son fils. Ele nos deu o seu único filho. Quand on aime, on donne. Quando se há uma cidade. Or la foi aussi. E a fé também. Jacques alobi sans les œuvres elle est morte en elle-même. O Tiago disse sem as obras é morta em si mesmo. On ne peut jamais parler de la foi s'il n'y a pas l'amour. Não pode se falar da fé se não tem amor. Raison pour laquelle la Bible se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 13. Raison pour laquelle a Bíblia está dizendo no 1 Coríntios capítulo 13. Okoki koza na foi jusqu'à transporter des montagnes. Pode ter a fé até transportar as montes, as montanhas. Mais sans la charité, sans l'amour. Mas sem amor e sem a caridade. Osa eloko pamba. És nada. És nada. Os filhos do CFC, as pessoas que não congregam aqui, não podes bater o peito e dizer que eu tenho a fé se as coisas vão dar certo. Se dentro de ti não existe a fé, não existe amor. O que está a basear a igreja CFC é amor e compaixão. É amor e compaixão. Se a pessoa não tem amor dos outros dentro dessa igreja, se não queres também ter amor perante os outros, quer dizer na igreja como CFC não terá lugar. A igreja CFC é a igreja das feridas de guerra. As pessoas feriram muito nas coisas de Deus. As pessoas viveram muitas decepções nas coisas de Deus. E quando o Senhor me chamou, eu partilhei com o pastor Luiê. Eu disse para o pai como que Deus me chamou. Deus disse me levanta na porta da igreja. Começa a gritar. O que o meu que saíram e ele voltam. Pega o meu coração. Volta nos filhos. E pega o coração dos filhos. Volta a mim. Por isso da igreja CFC, a pessoa que pode tropeçar o outro para sair da igreja, esse tipo de pessoa nunca verá a mão de Deus.
CFC. Mesmo ele deixar a igreja até CFC. sambe na igreja mususu. Foi congregar numa outra igreja. Esse é o problema. Não é o problema. Mais changer nzamba solo. Mas muda verdadeiro Deus. Parce que l'Éternel Dieu des armées. Porque interno Deus do exército. Ana posa batubaza na amour. Ele necessita a pessoa tem amor. Cristo solo baboye. O Cristo está dizendo o seguinte: aimez-vous les uns les autres. Amais os outros. Como ele nos amou. Na João chapitre 17. No João capítulo 17. Avant matana croix azoloba. Antes dele subir na cruz está dizendo: Pai, eu pego a glória que me deixa. Eu deixo para ele nos debaixo desse sol. Para ele ser um. Como nós somos um. Dentro da Trinidade, Deus de Pai, o Filho e o Espírito Santo. O servo de Deus que está ao lado do Pai. Il y a personne qui a plus que l'autre. Ninguém mais que o outro. Donc, o papai Gedeon não vai falar que eu mais que o papai Edi. Porque cada um de vocês tem a graça particular. Papa Ezequiel était a bengi papa Trésor. Tem outras coisas, papai não vai chamar papai Ezequiel, vai chamar papai Trésor. Não significa como chamar o papai Trésor, ele é o melhor que os outros. Mais seulement que père a comprendre que moi na oyo likambo oyo nde yem tazana ma capacité na yango. Somente o pai entendeu que este filho, essa coisa, ele que tem essas capacidades. Na kati ya CFC. Dentro do CFC. Faible azalate. Não existe fraco. Na kati ya CFC. Dentro do CFC. Faible azalate. Não existe fraco. Ya mutamona yo te faible na kati ya CFC. Amado, que ninguém te veja como fraco dentro do CFC. Mutamona yo inutilité na kati ya CFC. Que ninguém te veja como inútil dentro do CFC. Eu quero relembrar uma pessoa aqui. Na partie ya nzoto. Tá vendo nas partes do corpo? Na partie ya nzoto. Nas partes do corpo. Esa na partie moko. Tem uma parte. Esa la ka kolemba. É mais leve. Esa na mukua te. Que não tem osso. Mais c'est une partie. Mas é uma parte. Esa plus forte. Que é mais forte. E koiko buka na mikua. Que pode até quebrar os ossos. Esa lolemo. É a língua. Prison. A língua pode te fazer entrar na prisão. Mas se você vê a língua, pode negligenciar. Não tem osso. Não vai ser igual com um soco. Não vai ser igual com o osso do joelho. Mas se a língua postar um ato, pode te fazer levar na prisão e pode destruir toda a sua vida. Por isso no CFC ninguém descoraja ninguém. Por isso no CFC até você sabe, ninguém pode se mostrar. O nosso devise mais amado sumindo, amado baixa. Baixa mesmo. Baixa. Baixa, mãe. Amado, baixa. Baixa. Para saber que você é o filho do CFC, deve encontrar dentro de ti a segunda, a humilhação, a humildade. A Bíblia diz: deixa que a outra boca para te glorificar, mas não se fala em você mesmo. Bem, amado, passamos em Pentecostes. Sem o Espírito Santo não vamos fazer de nada. Ou afinal a fé, a força da fé é o espírito de consumidor. E o Espírito Santo, nas suas apelações, ele é chamado Espírito do Cristo, o Espírito de Jesus, o Espírito do Senhor. Ele é o Espírito de Jesus Cristo de Nazaré. E a pessoa pode comer a nossa fé. E é o consumidor. É Jesus Cristo de Nazaré. Para ele comer a sua fé, deve encontrar o segredo do Espírito Santo dentro de ti. O que eu gosto de comer muito. Mas se eu encontrar mamãe que está cozinhando suja, vai me tirar apetite. O Espírito Santo é o espírito de limpo. É o espírito de limpo. Quando você está falando, sou a pessoa de fé, deve encontrar dentro de ti o coração limpo. Aleluia. Amém. Alléluia, gloire à Dieu.
Baloba nkembo na Yahweh to gloire à Dieu. Alléluia. Glória a Deus. Amen. Ndolobi amen. Amen. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que vai esquecer mais. Eu sei que vai esquecer. Mas eu só te fiz confiança. Bien-aimé, bem amado, avant Pentecôte. Temos antes de Pentecostes. Pendant la Pentecôte. Temos durante Pentecostes. E temos após de Pentecostes. Se queres entender essas três coisas. Na semana papai Gedeon já nos falou sobre Pentecostes. Eu não vou ficar muito aqui porque eu não sou ensinador. Bem amado, antes da Pentecostes, o Espírito Santo não era permanente na vida das pessoas. Ele só virava quando o servo Deus dá o trabalho no seu servo. Vai colocar o Espírito Santo. Vai fazer a missão. Se a missão acabou, o Espírito Santo vai se retirar. E vai voltar. Ele saía em duas coisas. A primeira coisa, se o serviço acabar, ele vai se retirar e vai voltar. A segunda, ele saía. Se o servo de Deus desobedeceu no pensamento de Deus, o Espírito Santo vai se retirar e vai voltar. Vivemos três movimentos de pomba, que é o sinal do Espírito Santo. Pomba. Depois de dilúvio. Na Gênesis chapitre 8. Em Gênesis capítulo 8. Começamos no versículo 8. Virá depois do dilúvio ou depois da chuva. O Noé pegou a pomba. Libertou ele. O pomba foi. Vem voltar. No primeiro movimento, não encontrou lugar de pousar os pés. Voltou. O Noé fez sair a mão na arca. Pegou ele e lhe fez voltar dentro. O primeiro movimento de pomba está no Gênesis capítulo 1. No princípio a terra era informe e vazia. O Espírito de Deus se movia em cima das águas. Por que ele estava acima das águas? Porque ele não encontrou lugar de sentar. E aí foi no primeiro movimento. Antes da Pentecostes. Mas durante a Pentecostes, é o período que estamos a viver agora. Durante a Pentecostes, o Espírito Santo habita em nós. É o tempo da graça. É o tempo da graça. É o segundo movimento de pomba. Quando Noé libertou o pomba mais uma vez, o pomba quando foi, ele voltou. Ele veio com a folha de oliveira. Só queria falar no Noé que a água baixou, as árvores já apareceram. Por isso eu tirei a folha e te trouxe. Donc Colombe a trouvé place ao Chamakolo. O pomba encontrou lugar de colocar os pés. C'est le deuxième mouvement à Colombe. É o segundo movimento de pomba. C'est le temps de la grâce. É o tempo da graça. O Limo Santo a trouvé place. O Espírito Santo encontrou lugar. Nas nossas vidas. A trouvé ndaku na ekati na biso. Encontrou a sua casa dentro de nós. De afandi kati na biso. É que ele sentou dentro de nós. Na troisième mouvement. E no terceiro movimento. Então Noé será que 7 jours. Quando Noé esperou 7 dias. A libérer Colombe. Libertou o pomba. Então Colombe aqui. Quando o pomba foi, ele nunca mais voltou. Na troisième mouvement é Colombe. O terceiro movimento de pomba. O Espírito Santo. Ele irá no tempo de arrebatamento. Só quando o som da trompeta vai soar. O Espírito Santo vai se retirar na igreja. E a igreja ficará sem Espírito Santo. E os mortos do Cristo vão ressuscitar primeiramente.
E aqueles que estão andando no temor de Deus vão ser arrebatados. Mas aqueles que não andaram no temor de Deus é que ficaram por baixo da tribulação. E aí a marca da besta vai reinar. 766. Se você foi arrebatado na primeira vez, achaste a graça. Mas na segunda vez, saiba que o Espírito Santo já não está. Não vais viver na sua força. Vai sentir fome, queres comprar pão para comer. O mundo tornou dirigido totalmente no diabo. Totalmente no diabo. Mesmo a igreja que estamos sentados aqui, quando a igreja será arrebatada, aqueles que ficarão pela segunda vez, vocês podem vir na igreja. Você orou o Papai Luiê, nunca vão ver porque ele já foi arrebatado. Mas procurar o servo que estão andando no temor de Deus, não vai lhes encontrar porque não se arrebataram. Não terá a palavra de Deus, não terá o Espírito Santo, e o mundo das trevas vai dirigir a igreja. Vão te dizer, mãe, queres comprar pão? Você somente é a pessoa de Jesus. Vai te dizer sim. Vai dizer, não vais comprar. Para você comprar pão aqui, você deve aceitar ser marcada a marca de 666. Outros vão te dizer, você é de Jesus. Vai dizer, sim, eu sou de Jesus. Amado, pode te tirar o braço. A dor é normal. Como a dor é. Mas não vais morrer. Vais viver sempre a dor. Vai dizer, a dor é demais. Não vou falar que eu sou de Jesus. Eu vou tomar o veneno para morrer. Vais tomar o veneno, mas não vais morrer. Só vais viver a dor e mais forte. Se tu perseverar, vencer isso, e na segunda vez vai ser arrebatado. Mas muitos não vão vencer, porque não vais ter mais no tempo da graça. Muitos vão aceder por causa do sofrimento, e no fim disso vão no inferno. E se vocês aceitar a marca da besta, para te deixar em paz, deves aceitar a marca dele. Mas não a verdadeira paz, a paz que vai te levar no inferno. Por isso, pai, mãe, irmão, irmã, profitez dans ce temps de la grâce. Aproveita no tempo da graça. L'église CFC a une mission primordiale. A igreja CFC tem a missão primordial de ganhar a alma para te preparar para o céu. O carro vai ter, casamento vai ter, exaltado vai ser. Mas a Bíblia diz, o que é o melhor no homem? De ganhar todas as coisas desse mundo e perder o céu. Quando você é o filho do CFC, vamos te pregar o casamento porque está escrito na Bíblia. Vamos te pregar a exaltação porque está escrito na Bíblia. Vamos te pregar maternidade porque está escrito na Bíblia. E você não pode se esquecer, bem amado ao Senhor. Avant toutes ces choses, antes de todas essas coisas, ton salut, a sua salvação, salut, a sua salvação, a sua salvação, a sua salvação, podes receber tudo hoje. Mas se a morte vem, vai ficar para me receber tudo, mas para não deixar Jesus, para deixar casa amada dentro de Jesus Cristo de Nazaré. Construa as casas amadas, mas dentro de Jesus Cristo de Nazaré. Faça tudo de bom, receba tudo que pode ter, mas dentro de Jesus Cristo de Nazaré. Por isso hoje eu vim pregar as pessoas no princípio do seminário. Eu vim pregar
empregar as pessoas. Aqueles que têm a confiança de Deus. Primeiramente para o céu. E aquilo que ficou. Através da palavra de Deus. O Pai vai te dar como as quebras. O Pai do céu vai te dar como as quebras. Dentro do seu ser. Temos Deus verdadeiro e vivo. Deus que promete e cumpre. Deus que está por trás das suas palavras para cumprir. Por isso eu te trouxe sob o tema. Quand le temps est arrivé, quando o tempo chegou, l'impossible devient possible. Impossível torna possível. Nós nos aplaudimos quando ouvimos o tema. Nós nos servimos quando ouvimos o tema. Se eu vi que tocou o meu coração, eu bati as palmas na tema, porque eu estou a crer. Esse tema não é para outras pessoas, mas será para mim. Eu que vou viver. Por isso não esqueça no CFC. O papai se levantou. Os seus servos se levantaram. Quando deram o tema, se tocou o seu coração, bate as palmas. Eu aceito. Aleluia. Amém. Eu te trouxe um tema hoje. Quand le temps arrive, quando o tempo chega, l'impossible devient possible. O impossível torna possível. Eu disse impossível da tua vida torna possível. Se você acredita que Deus existe, você acredita que Jesus morreu para você, Ele foi te preparar o céu. Mas Ele disse no século presente receberá o centíplo. O que é impossível, o Pai para te fazer é possível para Jesus Cristo de Nazaré. O que é impossível para o médico te curar é possível a Deus. Se eles foram chamados médicos, mas tem uma pessoa que se chama o médico pela excelência. Os médicos do mundo são reparadores. Mas Jesus Cristo de Nazaré, Ele não é o reparador, mas Ele é o Criador. Não disse uma pessoa que está doente aqui. Não disse uma pessoa que está doente. Se você está crendo hoje, não disse amanhã. Ele curou Bartimeu. Ele não lhe deu o encontro. Encontrou com a mulher do fluxo de sangue. Não lhe deu o encontro. O Pedro se encontrou com o deficiente diante do templo. Não lhe deu o encontro. Hoje, porque as pessoas não podem tratar a doença que o mundo não pode tratar. Eu disse, foram nas Índias, morreram. Foram na Suíça, morreram. Mas vieram no hospital de Deus. Eles voltaram curados. Todos os hospitais do mundo, todos os hospitais grandes do mundo, e construíram, também faz a sua morgue. Mas o nosso Deus fez o hospital para lhe chamar de Jeová Rafa. Mas não fiz a morgue. Jesus não fez a morgue. O hospital de Jesus Cristo de Nazaré, se tu entrares, amado, não existe morgue. Eu quero relembrar uma pessoa. O hospital de Jesus Cristo de Nazaré é o mais fique hospital do mundo. É os últimos hospitais do mundo. Porque nos outros hospitais fazem a carta de transferência. Mas se você vir a Jesus Cristo de Nazaré, não tem outro lugar que vai te transferir. Porque Ele se chama a solução. E este Deus de Jesus Cristo de Nazaré, que nos surpreenda no CFC. Que nos surpreenda no CFC. Quando o tempo chega, impossível torna-se possível. O impossível
impossível. Le Gédéon devient possible. Torna-se possível. Impossível. Impossível. Possible. Torna-se possível. Avant Pentecôte. Anti-Pentecoste. Avant Pentecôte. Anti-Pentecoste. Avant Pentecôte. Anti-Pentecoste. As coisas eram impossíveis. Mas durante a Pentecoste, nesse tempo da graça, impossível tornará possível. Amém. Eu estou a pregar a pessoa da fé onde está. As pessoas do CFC. Impossível não é Deus do CFC. Amém. Que brincam com você se era a pessoa antes da Pentecoste. O papai não vai me contrariar daquilo que me mostra. A Pentecoste é a força. Como é a festa dos cristãos. Eu sou cristão de hoje. Para amanhã sair cristão. Eu sou cristão hoje. Amanhã. E para sempre. Que aí quer dizer. Como Pentecoste. É a festa dos cristãos. Como eu sou cristão. A minha Pentecoste é de hoje. É de amanhã. É de para sempre. Até o dia que Jesus vai voltar. E nós vamos ser arrebatados. Como ele ainda não voltou, eu vou viver Pentecoste. Pentecoste é a alegria da sua vida. Pentecoste é a festa da sua vida. Se na vossa família tem infelicidade, se na vossa família só tem luto, eu levanto a mão. Eu declaro luto. Que torna-se festa. O óbito que se torna em festa. Choraram muito. A Bíblia diz: há um tempo para todas as coisas. Qual é esse tempo? Quando o tempo chega, o impossível torna-se possível. Impossível torna-se possível. E olharam e disseram: essa aqui é impossível para ele vencer. Ver como um filme. O ator principal chegou. O ator principal chegou. Jesus dá a impossibilidade. Deus dá a impossibilidade. Deus dá a impossibilidade. Ele diz: é impossível. Ele vem onde tem impossível. Porque dentro dele ele não tem impossível. Mas ele só tem possível. Se ele se encontrar contigo, aquela situação é impossível vai tornar possível. Amém. Eu quero falar numa pessoa: você não pode vencer como eles. Tá vendo a mulher que só casou, tem filho? Só vamos acabar na felicidade. Só vamos ser felizes. Mas aquele que fez 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, se até onde não tem filho, o dia que ele fica grávida, mexe o mundo. O céu vai mexer o mundo. O céu impossível vai mexer o mundo. Quando o tempo chega, o impossível torna possível. Deus da impossibilidade existe. Ele procura impossibilidade. Onde está a impossibilidade? Eu quero mudar os seus dados. Estamos no tempo de Pentecoste. Estamos no tempo de Pentecoste. No tempo de Pentecoste, não se nega a Deus. No tempo de Pentecoste se viva a graça. Mas antes da Pentecoste se negam Deus. Amém. Será que podes aplaudir esse rei Jesus Cristo de Nazaré? Senta um pouco, vou te contar a história. Eu estou a falar a música da mamãe Esther. Deixa-me te contar a história desse homem. Deixa eu te contar a história desse homem. Eu sou feliz na música da mamãe Esther. Mamãe Júlia começa a cantar aqui. Nós não temos a voz de cantar. A vontade de cantar, mas vais cantar como? Mamãe Esther disse: deixa-me te contar a história desse homem. Ele não esperou me ver.
Eu subi no avião. Eu estou aí procurando o papai Luiê, não lhe conhecia, lhe encontrei em Luanda. Não. Ele só me pegou sem nada. Para me conseguir o Luiê sem nada. Para ficar com ele sem nada. No período de impossibilidade. Me encontrou comigo mesmo assim. Não te esperou te ver, amado. Para você colocar o label e falar te amo. Quando todas as pessoas te rejeitaram, ele estava contigo. Quando aquele casamento não deu certo, ele estava contigo. Quando todos eles te abandonaram, ele estava contigo. Ele estava contigo. Deixa falar no Papa Matuta quando ele virá aqui, o meu amigo. A colaboração do pai vai vos levar 3 dias aqui. O meu irmão, quando estamos a conversar, ele relembra somente as músicas. Ele disse quando as pessoas estão a falar, faz força. Para mim te ouvir como Samuel no templo. Porque eu sou ovelha, estou acostumado na sua voz. O meu amigo. Ele disse, o Senhor não guarda porque eu sou guardado a ti. Quando a riqueza me acabou, eu fiquei sozinho. Quando o sofrimento me vestiu, todos os amigos me abandonaram. Mas você ficaste tudo aquele que ficou comigo. O meu amigo Matuta disse, uma camisa no corpo, mas muitas promessas no coração. Como Jonas. Como Jonas. Amado, você está aí. Mesmo a roupa ficou só uma. Nem impossível se levantou. Eu quero te relembrar no seu coração. As promessas não apodreceu. As promessas não apodreceu. Amado, as promessas não apodreceu. Deixa te fofocar. Deixa te zombar. Deixa te fazer as reuniões. Deixa fazer de tudo. Não perca. Teu tempo. Lorsque le temps arrive, quando o tempo chega, impossível vai tornar possível. Fique em silêncio, meu amado. Como pegar o corpo, pegar a reputação, pegar o seu nome, mas como não pegar o seu espírito. Aquele que guarda o espírito, ele é Deus da impossibilidade. Amém. Nunca leão vai ter um cão. Nunca galinha vai ter um pato. Mas eu quero te falar. Se o cão tem sempre o cão, o gato tem sempre o gato. Mas o pobre pode nascer um rico. O pobre pode nascer um rico. A pobreza do meu pai não tem a ver comigo. A situação da minha família não tem a ver comigo. Só naquela família mesmo. E as pessoas riem. A pessoa que não ri pode sair. A pessoa que ri pode sair. E se você sair, não vai rir sozinho. Vai fazer rir as pessoas da sua família. Rir faz rir. Senta um pouco, vou avançar. Se eu estou a pregar diante do Papai Luiê, eu sinto feliz. Não me sai na vida. Eu nunca preguei na minha vida. Ele me chamou. Me deu o versículo. De Philippiens chapitre 2, verset 9. Filipenses 2, capítulo 9. Disse vai. Faça sair um tema. Là où il est écrit, il s'est humilié lui-même. Aí está escrito, ele se humilhou ele mesmo. Apprenant la forme de l'homme. Perdoa para tomar a forma do homem. Il est resté obéissant jusqu'à la mort. Ele foi obediente até a morte. Et la mort à la croix. A morte na cruz. C'est alors Père l'a souverainement élevé. O Pai lhe exaltou. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ele lhe deu o nome que é acima de todos os nomes. O Papai Luiê na sua farmácia. Ele sentou fora por baixo da árvore. Eu também vi.
Eu disse, tá aí. Esse versículo vai fazer sair um tema. Eu fui, comecei a ler. Eu fiz sair o tema. Eu vi mostrar nele. Disse humildade. Afinal era o caminho que Deus estava me chamando. Deus estava dizendo, tá vendo você? A sua vida é a vida da humildade. Baixa. O primeiro tema da minha vida. O primeiro tema da pregação da minha vida. Eu fiz sair numa tarefa. O pastor de la foi é humilde, não sei, é Deus. Eu, desde que eu nasci até hoje, nunca vi uma pessoa que sou mais que ele. Até hoje, nunca vi uma pessoa que eu sou mais que ele. Em todo domínio. Porque hoje estamos a se conhecer, mas amanhã não se conhecemos. A pessoa que você está a ver hoje, a pessoa do impossível, amado, num pequeno minuto pode tornar a pessoa de possível. Amado, não conhecemos amanhã, baixa. Se não queres, muda outra pessoa. Ele está vendo como estás ali tirar piada porque ele é orgulhoso. Mostra, fala para ele. Amado, baixa, baixa. Humilha-te. Humilha. Você de que mês? O que vai me fazer? Você vai me fazer o que com meu ano? Mesmo você não falar, amado. O dia que vais morrer vão meter na lona. No tempo antigo colocaram só na cruz. Mas de hoje é na lona. Nascido 24 no ano X. Morreu no 2015. Que te fofoca quando está em vida, mas quando morres não. Afinal ele é de 84. Deus. Ele só nos falava. Acorda mais para eles falarem. Tem a ver com vocês. Fala somente verdade, amado. Você que mente a tua idade. Meu irmão, minha irmã, você que mente a tua idade. Mesmo que você não nos falar, o dia que vais morrer vão escrever na cruz. Quando estavam escrevendo na cruz, não todas as pessoas que estavam vendo, mas hoje vamos saber o dia que você nasceu. Aqui você tiraste quando colocaste tatuagem, você eu vos conheço. Eu vos conheço. E eu aqui tenho um problema com a pessoa. O papel Ezequiel está falando aqui. O dia 6 de julho eu completei 52 anos. Eu sou bem. O chinês é magro não pelo fome. Se fosse eu estou nos 35. Amado, seja somente você. Seja somente você. Fala nas pessoas de fora. Eu sou evangelista, estou a vir aí. As pessoas de fora, aleluia. As pessoas que costumam vir tarde, aleluia. As pessoas que vêm do Kikolo só chegam tarde. Saíram dos congoleses e chegaram tarde. Aleluia. Aleluia lá fora. Nós que usamos tempo, aleluia. Um atraso de lavar as fraldas da criança, aleluia. Bem, amado, deixa eu vou abrir um pouco, vou lá fora porque eu disse, Jesus Cristo de Nazaré disse, o que é impossível nos homens é possível a Deus.
Quand le temps arrive, eu disse no tema, quando o tempo chega, como é possível. O impossível torna-se possível. O que é o tempo? O tempo é um período limitado. Eu amei o dicionário. O tempo é uma duração limitada. Quer dizer, vocês como estão aqui não vão chegar onde está o instrumento. Colocaram uma duração dizendo que vocês aqui não vão passar. Mas se o tempo chegar, vai tirar isso. Vai acabar. Vai limitá-lo. Vai dizer, fizeste chorar os avós, fizeste chorar os pais, fizeste chorar as mamães, fizeste chorar os meus irmãos. Mas o tempo chegou. Eu cortar essa hemorragia. O que destruiu a nossa família. Eu me levantei. Eu limitei isso. Tentar como não vais passar mais. Amém. Que Deus faça impossível, torna possível. Eles passam como nesse seminário. Vão passar mais. Amém. 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 O filho vê de manhã em casa. Uma moça grande está chorando. Disse, pai, estou a ver como estou a me dividir. Eu comecei a lhe falar, você gosta de pensar muito. Disse, não pensei. Eu disse, entra no meu gabinete. Comecei a orar, a menina caiu. Olha, um espírito começou a falar dentro dela. Você dela foi combate a favor dela para quê? Viemos hoje no 4 de manhã para lhe matar. Você estava na porta. Você nos impediu entrar. Vocês são família. A oração da libertação acabou. Eu comecei a lhe perguntar. Disse, pai, no 4 horas eu senti, estava a me dividir. Mas o espírito humano, membro da família, me viu, eu estava na porta. Não conseguiram entrar. Eu oro a Deus. Deus do Luiê que me ensinou. Jesus Cristo de Nazaré, que te faça você levantar na porta da vossa família. Eu estou a procurar a pessoa que está crendo nessas coisas. Que você levanta na porta da vossa família. Toda a hemorragia que vos faz chorar, que traga doença na família, que vos faz sofrer dentro desse seminário, e eles não passam mais. E eles voltam onde saíram. E saíram na aliança da família, na cidade natal. Não vão conseguir atravessar. Se procuraram atravessar, você é com o povo de Israel, e Deus te faz passar, e deixa ele seguir, mas se ele chegar no meio do mar vermelho, a água vai lhes cobrir. A água vai lhes cobrir. A história de Faraó, a vossa família, que não vos deixou, continuou vos perseguir, e seja engolido. Aquele que creu aconteça na sua família. Aquele que creu que aconteça na sua família. Papai, estamos a orar para aquela irmã na igreja. A irmã veio e disse, pai, o meu casamento para casar é um problema sobre problema. Se vamos fixar data, a pessoa vai morrer na família. Vamos fazer assim, a família do marido não tem tempo naquela data. E o meu marido meteu a data. O casamento é o próximo sábado. Ele não congrega conosco no CFC. Ele saiu fora do Njili. Eles levaram um dos meus filhos do teatro. Esse pai ora para mim, caso eu fiz assim, nunca dá certo. O meu marido não tem problema, mas as circunstâncias estão nos impedir.
Je lève ma main. Amado, levanta a minha mão. Nesse altar, Papa Luia fica aqui. Eu disse para ele: Amado, eu sou pessoa de fé. Se Deus não vai usar sua fé, vai usar minha fé. A primeira coisa que você tem não é porque você se ama com seu marido, mas é acontecimento da palavra de Deus. Amado, oremos. Oremos depois de 2 dias. Me enviou vídeos. A tia dela, que estavam achar que ele levantava contra todas as coisas. Ela cozinhava. A parede caiu. Tipo, a pessoa lhe atropelaram no carro. Toda a perna, a perna se abriu. As 2 pernas paralisadas. E levaram no hospital em coma. O casamento passou sábado. Ele não sabia lá em coma. Eu oro a Deus. Todas as pessoas que não gostam que você sofra, as pessoas que te colocam limites, disseram que não vais passar. Quando as suas coisas estão acontecendo, que se encontram nos hospitais, que se encontram em coma, o dia que ela está acordada, estão a contar história. Você já tem aliança, você já foste. Você já compraste, já foste abençoado, já começaste a servir a Deus, já tornaste o servo de Deus. Agora ele começou a se levantar no altar. Ele prega no CFC. Eles se espantam já e tal. Eu oro que Deus já traz aos seus inimigos. Que Deus já traz aos seus inimigos. Quando eles estão assim espantando, você já chegaste. Eu me alegrei com a música do mestre. As tias bateram os panos, disseram não vais casar. Mas Deus, que pega impossível e torna possível. Somente os panos que ele bateram é que te estenderam. Vais começar a andar sobre o pano. Vai começar a andar em cima do pano. Falaram muito. Até dentro da igreja. Falaram que não vai dar certo. Falaram que dentro da igreja estão a te fofocar. Disseram o seu não vai dar certo. Mas as bocas dele vai dar os gritos para você. Somente aquelas bocas vai te dar os gritos de alegria. Somente aquelas bocas vai dar os gritos de alegria. Eu oro Deus do CFC. Eu oro Deus do CFC. Deus do Ieia que creu. Deus do Dokuta creu. Deus do Kelani Pata. Eu oro os seus inimigos. Os seus inimigos. Aquelas meninas que tornam a Mama Lord. Não Mama Lord para cantar. Mas para te dar os apitos como Mama Lord. Vão te dar os apitos. Olha, eu vou contar uma história. A Bíblia diz: antes da Pentecoste. Ouça bem, amado. Pega esse versículo bíblico, vou acabar. Avant et pendant la Pentecoste. Estou a falar antes e durante. É possível impossível é uma coisa que não pode acontecer. Mas possível. Mas é possível. É uma coisa que acontece. Bem-aventurado para nós que acreditamos no Deus que faz as coisas. Mesmo aquela coisa não funciona. É impossível. É impossível. Mas Ele vai fazer tornar possível. Papa, na osenga no pai luye na tombo loboko ba tuba na ba proma sterilité aw. Pai, na opesa mukongolo kwa mwana no na okende. Na lobilo kwa mwana. Eu estou a falar como filho. So na telema na tena sama kola doguta po opesa nga verse. Eu estou pregando por baixo do docuta porque me deste o versículo. Basi bazana ba problema mabota. As mulheres que têm problema da maternidade. So kinzamba zolobela production. Se Deus está a falar da produção. Na domena mabota. No domínio da maternidade. Mais aussi la production na domena ba fé. Mas tem também a produção no domínio dos negócios. Mutu na muta simba. Cada pessoa pega.
seguida do problema que tem. Matthieu chapitre 26. Mateus capítulo 26, verset 69 a 75. Versículo 69 a Na bandeli Matthieu chapitre 26. Mateus capítulo 26, verset 69 a 75. Versículo 69 a 75. Avant la Pentecôte. Aí é a história de antes de Pentecostes. Avant la Pentecôte. Pode escrever antes de Pentecostes. Matthieu chapitre 26. Mateus capítulo 26. Verset 69 a 75. Versículo 69 a 75. Yami bale okomi pendant la Pentecôte. A segunda vai escrever durante a Pentecostes. Actes des Apôtres. Atos dos Apóstolos. Chapitre 2. Capítulo 2. Verset 14 a 24. Versículo 14 a 24. Pendant la Pentecôte. Durante a Pentecostes. Actes des Apôtres chapitre 2. Atos dos Apóstolos capítulo 2. Verset 14 a 24. Versículo 14 a 24. Na bandeli pour la dernière fois pour opesanga pena matoi to keto chite pour tout ça. Vou repetir pela segunda vez para me dar ouvidos para avant la Pentecôte. Antes da Pentecostes. Matthieu chapitre 26. Mateus capítulo 26. Verset 69 a 75. Versículo 69 a 75. Pendant la Pentecôte. Durante a Pentecostes que estamos a falar. Actes des Apôtres chapitre 2. Atos dos Apóstolos capítulo 2. Verset 14 a 24. Versículo 14 a 24. Merci à Bénédicte. Là nanga sikomala. Acompanha-me agora. A Bíblia diz que havia um homem, o nome dele é Pedro. Pierre azaki disciple a Christ. Pedro era discípulo do Cristo. Aviva deux vies na kati ya bomoi na ye. Ele viveu duas vidas dentro dele. Il y a avant la Pentecôte. De antes da Pentecostes. Et il y a pendant la Pentecôte. E durante a Pentecostes. Et l'on est comme là que avant la Pentecôte. O que lhe aconteceu antes da Pentecostes? Mukolomo Christ azotambula na ye. Dia o Cristo andava com ele. Bakomi quelque part. Chegaram a algum lugar. Yesu Masiya bandi koyebisa Pierre. Jesus começou a dizer ao Pedro. Alobi Pierre. Disse Pedro. Oyebi soso aolela 3 fois yo wangana. Sabe, o galo vai gritar 3 vezes porque você vai me negar. Alobi te no wangana. Disse não vou te negar. Yesu Masiya na sabe o wangana. Jesus repetiu, vais me negar. Alobi no wangana. Disse não vou te negar. Ya yo pola olapandai. Amado, você também que jurar que não vou deixar Deus. Olapandai. Você jurar. Até situação complicada. Mesmo uma situação complicada chegar. Otika vida de prière. Não vais deixar a vida de oração. Olapakandai. Você juraste. Até na vivre vinini na kati nanga. Mesmo eu viver qual vida na minha vida. Não vou abandonar o serviço de Deus. Mas talvez está sentado aqui. Você estava na intercessão numa igreja. Você servia a Deus no protocolo. Essa mensagem está a falar com você porque está te entrando no coração. Durante que eu estou a falar, Deus está te interpelando. Com aqueles que estão do CFC. Com aqueles que não são. Voici la voix de Dieu qui te parle. Ouça a voz de Deus que te fala. Você era forte na obra de Deus. Deus mandou te dizer a decepção que você tem. Te fez voltar atrás na obra de Deus. Você tem desgosto na obra de Deus. Deus mandou-me te dizer que Ele te necessita. Você é a pessoa não de antes de Pentecostes, mas você é a pessoa durante de Pentecostes. O Pedro disse, não vou deixar. Vou negar o Cristo. Onde lemos no Mateus capítulo 26. Aí acompanha a igreja de Deus. A Bíblia diz Pedro. Vou relembrar essa coisa está vindo de mim. Irmão, irmã, pai, mãe, Deus está te chamando. Volta no trabalho dele. Talvez a vida está a ser complicada porque você tem a chamada. Mas você está a negligenciar. Deus está a te ver como Jonas.
Saia no ventre do peixe. Vai na Nínive. O taxista não é o lugar que Deus te mandou. Se você está dentro da igreja, eu vou pedir no servo de Deus. Quando vamos falar amém, o servo de Deus vão ficar onde eles estão sentados. Mesmo você é do CFC, mesmo você não é, você servia a Deus, mas tomaste a decisão de se retirar pelo aquilo que você se encontraste com ele, que seja inocente ou não. Deus mandou-me te dizer que te necessita. Em a mensagem estou a fazer um parênteses para você. Estou a sentir no meu coração, não é só uma ou duas pessoas, mas são muitas. A Bíblia diz, se você ouvir a voz dele, não endurece o coração. O tempo chegou. O tempo chegou. Quando o tempo chega, o impossível torna-se possível. Se somente tu as obéi à la volonté de Dieu, obedeceste na vontade de Deus, tu as aussi obéi à la voix de Dieu. Também obedeceste na voz de Deus. Se você não ouviste, Jonas, a história vai acabar na água. A perda já entrou na família. As coisas já foram atiradas na água. A saúde já foi atirada na água. As coisas da sua família foi atirada na água. Porque você está distante de Deus. No fim do culto, você se retira. Mesmo você de nós, ou não de nós, se encontra com o servo de Deus. A Bíblia diz o seguinte: a humildade precede a glória. Zaqueu, o rei que ele era, mas quando ele ouviu falar de Jesus Cristo, ele correu, ele subiu na figueira de Sicomoro. A figueira de Sicomoro tem uma folha de círculo. Se você subir, é impossível as pessoas te verem. É impossível as pessoas te verem, porque as folhas vão te cobrir. Mas o que é impossível para a pessoa não ver, Deus tem a possibilidade de ver. Por isso eu te disse, você que está aqui, corra como Zaqueu, suba em cima da figueira, se encontra com o servo de Deus. Deus que nós estamos a servir, Jesus Cristo de Nazaré, ele vai te ver. Eu fechei um parênteses. Aquele que tem um vídeo para ouvir, Pedro, prenderam Cristo. Quando prenderam Cristo, em vez dele ficar onde ele estava, ele saiu. Ele sentiu frio. Ele foi se aquecer no fogo. O que fez para negar o Cristo é o fogo do estrangeiro. Bem amado, cuidado com o fogo do estrangeiro. Meu amigo, até os jovens servos, cuidado com o fogo do estrangeiro. Esse dia o vento está assim. Quantos que já negaram Cristo foi se aquecer no fogo do estrangeiro? 2 vezes se encontrou com as mulheres. Você está a falar como ele. Você está a falar como Jesus. Disse, nunca conheci ele. Ele veio no corredor e se encontrou com a outra. Disse, você estava com ele? Disse, jamais. Se encontrou mais com uma mulher, ele mostrou diante das pessoas. Disse, ele também estava com ele. O Pedro negou. Antes da Pentecoste. Antes da Pentecoste. Seu espírito era fraco. Antes da Pentecoste. As pessoas podem te brincar. Antes da Pentecoste. As pessoas podem te rir. Antes da Pentecoste, você não terá força de lutar. A luta que levantou na família, antes da Pentecoste, não vais conseguir lutar sozinho. O Pedro Pedra de hoje, o meu pai e minha mãe que está aqui, tu vais lutar. Não tens força. Mas eu quero te falar, se antes da Pentecoste você não
estava Lorsque feliz. la Pentecôte Quando arrive, o Pentecoste la chega, Pentecôte, a Pentecoste c'est une fête. é a festa. La Pentecôte, a Pentecoste c'est une fête. é a festa. Lorsque la Pentecôte Quando a arrive, Pentecoste chega, la Pentecôte change a la Pentecoste situation. muda a situação. L'impossible devient possible. Impossível torna Pierre possível. abandait Kobanga. O Pedro estava Mais le comendo, jour de la mas Pentecôte, o dia da Pentecoste, la Bible dit, ils étaient a tous Bíblia nos ensemble, diz, eles estavam todos dans un juntos, même lieu. no mesmo lugar. Luka kimia na famille na Bible. Procura a paz na sua família. Singa soke za moke katana na O facilité. fio se uma. Mais A corda se uma corta facilmente. Soki Mas esakode. se a corda se o fio se acordou, Et comme Amakas. torna-se duro. Tu es connu évangile ko sangisa. Aprendemos o evangelho de reunir. Ko luka raison te na famille. Não procura razão na família. Vaut mieux luka raison o e ko tonga. Luka tor o e ko tonga que raison Melhor o de détruire. procurar culpa que vai construir que é a razão que vai destruir. Ima tor o e ko cha kimia que raison o zo kabu. Aceita a culpa que vai construir, que está meter a paz, que é a razão que vai Luka destruir. kimia na famille. Procura a paz na Ils étaient família. tous ensemble Eles estavam todos juntos, dans un même lieu. no mesmo lugar. Tant molimo santo a Quando o kiti. Espírito Santo desceu, Pendant la Pentecôte. durante a Pierre a Pentecoste, telemi. o Pedro Ayoki levantou. batu bazoloba. Enquanto que as pessoas Bato balangwe falavam, masanga. as pessoas que Bato balangwe beberam, masanga. essa aqui está Pierre oyo embriagado. abangaki mwasi. O Pedro que temia a Avant la mulher Pentecote. antes da Mais Pentecoste, pendant la Pentecote, mas durante a Pentecoste abangi basi te, não temeu as abangi mulheres, pe mibali não te. temeu também os homens. Atelemi liboso ya Ele mibali. levantou diante dos Alors, homens. cher homme, Disse, bato bozomona. caro irmão, essas pessoas Balangwe que estão a masangate. ver não estão bêbados. Mais Yesu Masiya Mas Nazareth. Jesus Cristo de Oyo Nazaré, bino que bokangaki. você prenderam, Pe na volonté ya Nzambe. e na vontade de Deus, Akufaki. ele morreu. Ne molimo ne E o mosantu. Santo Espírito Ne dele akiti kati na é biso. que desceu dentro Pierre de nós. abangaki mutu te. O Pedro não Pierre temeu abangaki ninguém. lisusu te. O Pedro não temeu Bien-aimé, nous mais. sommes dans le temps. O Pedro sabia que é o Oyo koki tempo kobanga lisusu que não te. podes ter mais medo. Okobanga ndoki ya famille Não te. podes ter medo do bruxo da Okobanga família. ndoki ya quartier te. Não podes ter medo do bruxo do Okobanga ndoki ya bairro. balabala te. Não podes ter o medo do Akosala bruxo da oloko rua. te. Não vão te Parce fazer que la nada. Bible dit ceci. Porque a Bíblia diz o Celui qui seguinte: est en nous aquele que está em est nós plus grand é mais grande que ceux qui sont que avec aquele eux. que está com ele. Lelo yoko otelema Hoje ya. podes levantar a Lokola mão Pierre. como Pedro. Bibino bandoki ya Falar famille. vocês bruxos da Bino família. batomisala mabe. Vocês pessoas de maus Soki obras. bosakanela ki Se famille. você brincaram com a Avant família la Pentecôte. antes da Ezalaki Pentecoste, impossible. era impossível. Mais pendant la Mas Pentecôte, durante a c'est Pentecoste possible. é possível. Oyo esimbaka O te. que não dá certo Esimba lelo. vai dar certo Oyo hoje. akendaka te. O que não vá Akende para lelo. ir Oyo hoje. akomaka O aquele te. que não chega Akoma lelo. para chegar hoje. Elelaka lelaka. Aquele que chora sempre. Pendant la Pentecôte, Durante a force Pentecoste, des chrétiens. a festa do Aseka. cristão para ele rir, Asepela. para ele se alegrar, Nazo déclarer. para declarar Lokola nganga Nzambe. como o servo de Deus, Mutalona matanga na a famille na bino. pessoa que venceu o Mutalona óbito maladi da na famille na bino. a pessoa que venceu a doença na Lelo. sua família hoje, Songela ye e moko. volta para ele. Nakomi lettre nalobi retour à Eu l'expéditeur. escrevi a carta, eu disse retorno nos viadores. Nakomi lettre. Eu escrevi a Nalobi carta, eu retour. disse retorno Expéditeur. nos viadores. Bíblia confirme, A não. Bíblia me confirmou. Ce qui est écrit, Aquele que está é escrito, écrit. é escrito. Nakomi esema na famille na yo. Eu escrevi a felicidade na sua família. Nakomi victoire na Eu famille na yo. escrevi a vitória na Nani sua azondima família. makambo Nzambe Quem está asalela ye. crendo naquilo que eu estou falando que Deus me Alors, opera. tout est possible à Disse, celui qui croit. tudo é possível naquele est que possible à crê. celui qui croit. Tudo é possível naquele Tout que est possible crê. à celui qui croit. Tudo é possível Nani naquele que azondima crê. kamba tia Quem possibilité. que está crendo para Deus colocar Nani azondima possibilidade? pendant la Quem que Pentecôte. está crendo durante a Ceux qui Pentecoste? balela. Se choraram, Siko basepela. agora vão rir. Le Dieu que nous servons O Deus que nós servimos, Il s'appelle ele se chama le chef o chefe, et le consommateur o consumidor de la foi. da fé. Il a besoin ce soir Ele necessita de agora manger la foi de quelqu'un. comer a fé de uma Pour pessoa comme il est para lhe impossible fazer possible. tornar impossível possível. Oyo ezotungisa bino na O que famille. está vos incomodando na Et comme família, cible ya kolelisa bino. tornou cible para vos fazer Nzambe chorar. azokongola makambo Deus lelo. está a tornar as coisas Nazoluka mudarem mukazondima hoje. Nzambe asala. Eu estou procurando pessoas da fé para Deus operar. nateyaka bato nyonso Eu te. não prego todo mundo. naza mosala Nzambe asepse. Eu sou servo de Deus no Naza na CIAC. centre Eu sou no centro évangélique evangélico de la da foi fé en Christ. em Cristo. de la foi A fé en Christ. em Cristo. foi pa ya noko A te. fé não no tio. moko abwakisa na O ye. tio pode te abandonar. Mwasi abwakisa na A ye. mulher pode te mobali abandonar. abwakisa na O ye. marido pode te batika abandonar. oyo moko E te deixa sozinho. basundola yo. E te Mais je te rejeita. dis à quelqu'un Mas qui est eu avec disse toi. numa pessoa, tem alguém que Celui-là está est avec contigo. toi. Aquele está Il contigo. s'appelle Ele se chama la solution a solução à tous nos de problèmes. todos os nossos problemas. Crois ce Dieu-là. Quem crê nesse Deus?
croit c'est Jésus. Quem crê nesse Jesus. Qui croit qu'il est Dieu. Quem crê que ele é Deus. Qui croit qu'il appelle à Quem crê l'existence. que ele chama a existência. Des choses qui n'existaient As pas. coisas que não existiam. Impossible. Impossível. Torna-se possível. Amém. Levanta a sua mão direita, por favor. Se podes levantar onde estás. Oh. Nós que não recebemos a graça de nascer na família do rei, também não temos a graça. Nascemos e encontramos dinheiro. Cada pessoa com o seu. Mas você está olhando em frente e não tem ninguém. Atrás também não tem. Talvez chegaste no nível que negar o Cristo como Pedro. Amado, você não é antes de Pentecostes, mas você é durante de Pentecostes. Durante Pentecostes tem a festa de cristão. Tem a festa do cristão. Você é chamado a ser feliz porque o Cristo está contigo. Levanta a sua mão direita. Podes levantar a mão e dizer a Deus: eu não tenho a graça. Só tenho a graça. Será que podes parar a música? Toque mama. Podes levantar a voz, cantar essa música. Toque asalaka, come on. Oh. Asalaka na tango na ye. Na tango na ye. Na tango na ye. Nazwana ngangolute, come on yaya. Nazwana ngangolute. Yakobotama mwana ya mokonzi. Oh. Nazwa pengolute o. Yakokola na familia mbongo. Nazwa kaka. Nazwa kaka ngolu. Yako. Yako yeba nzambe na bomo. Lokolanga na yebio. Nakangami na ye. Lelo solution eza yaya. Hoje a solução está contigo. Asalaka, come on. Asalaka na tango na ye. Na tango na ye. Yoka, pote liloba ya suka. Liloba ya suka. Yabo mohinanga. Yabo mohinanga. Makasi nanga yoyo. Makasi nanga yoyo. Tango bitumba. Tango bitumba yetu. Yamise elikia. Elikia motema. Elikia motema nanga. Kaka Yesu. Napusami na sekulusu. Koluka ngolu na yo. Kolo Yesu. Yoka, merci maman. Oisa. Amado, levanta a sua mão direita. Não acompanha a pessoa que vieste com ele. Você já está no fim nos olhos das pessoas. Mas o seu fim não é o fim diante de Deus. Deus do impossível torna possível ele é vivo. E Deus te abençoa como estás a entrar nessa dimensão. Como vais entrar casa para ser construída, como vais entrar na profundeza. Conforme vais querer que Deus te opera na grandeza, conforme vais entrar na oração. Você está diante de Deus que chama na existência as coisas que não existiam. Está te subindo a vontade de chorar, a vontade de falar a Deus. Está te subindo a vontade de falar a Deus. O Espírito Santo nos falou. Touchera aussi le Dieu que tu es venu chercher ce soir. Ele tocará também aquele que veio procurar Deus nessa tarde. A donner la solution à ton problème. Vai te dar solução nos seus problemas. Ele é Deus. Ele é Deus. Fala daquilo que está te subindo no coração. De toute ton âme et de tout ton cœur. Amado, fala de todo o seu coração, de toda a sua alma. As lágrimas estão cair onde estás.
Sambela bien-aimé, as lágrima tornou alimento de comer noite e dia na minha vida. De coração vou falar para que só tá ficar para mim sozinha. Afinal de contas, minha vida toda está no seu templo. As lágrimas tornou-se alimento. Chorar noite e dia na minha vida. Do meu coração, quem vai ouvir? Só está morrendo dentro de mim. Maya misekoma bilei kolela butumo ina vinanga oya motema nani akoyoka Seigneur como kufela senga moko Benga ona salela yo na pesa tika na tempelo na yo nani akokeluba na tina nanga Papaso eleki paso peleki na boka oyo yawe Nani akokota likambo nanga Ponga yoyo nazua ki Qu'est-ce que David a dit? David alobake Uta abota matakola Banute nana monate amonate moyenge veni akelela Jamais ata Banda bokita nina yeo Azanga lipa awana sema moi Kasi nini sokomela yo papa nini sokomela yo kasi oyo nini sokoma nini Pasi nini sokomela Ba bayebi yote misale so pambwama nzamba bobo Ba oyo bayebi yote Bayo bazotambola na molili kelasi na bango ezokende liboso ezomatona motema yebisa bazotosa makambo na yo te misala maboko na bango ezotambola na kimia pasi panini te ngai nandima kokumba na ngai na yo Des projets de bonheur et de paix la canongaille qui n'a pas que la ligne puis de l'eau yellow baquet Merci Enesques Merci Jamais Merci Yokaya. Oi, Samado. Batela kimia bien-aimé. Fique em silêncio. Zalaka miso okangama. Fique somente os olhos fechados. Zalaka miso okangama na presença de Deus. Fique os olhos fechados na presença de Deus. Toza awa di dimanche. Estamos aqui até domingo. Deus faz na coisa que existe ou na pessoa que lhe prepararam muito bem. Vamos declarar, Deus vai te libertar. Vamos declarar, as portas vão se abrir. Deus que anda conosco está vivo. Deus que nos manda em todos os lugares, Ele está vivo. Mas eu quero preparar o seu coração. Mesmo mamãe na família para cozinhar, ele deve lavar e cozinhar. A louça suja não se serve com ele, mesmo a comida é boa. C'est ça mission à cause de la foi. Isso é a missão de por causa da fé. A ocasião grande que pode te abrir grandes portas é que tu has de falar agora. Só no princípio começamos a atividade, pode te acabar bem se você entender muito bem o que vou falar. Les Français disent que commence bien, finit bien. Os franceses dizem o que começa bem acaba bem.
Não quero que você perda. Olha a sua vida. Será que recebeste Jesus como Senhor e Salvador? Talvez vai na igreja, costuma ir, mas não sabe como que ele a recebe para tornar filho de Deus. Se você ainda não se encontraste com o servo de Deus e te disse, acompanha-me nessa oração, depois vou te perguntar se queres receber o Cristo. Ele te disse, você fala Jesus Cristo de Nazaré, e você respondeu. Abriu meu coração, aceitou como ser Senhor e meu Salvador. Você aceitaste. Você fizeste assim. Aí você tornaste filho de Deus. Se ainda não fizeste, eu estou a te preparar agora. Porque na casa seminário, para que dentro desse seminário, a produção que Deus me disse que seja você. Se ainda não recebeste o Cristo, ou você se retiraste e fizeste o abandono da fé, ou se você está a orar, mas a confiança não soube a Deus de dar, veja como não vai dar certo. Enquanto que os olhos estão fechados, você aproxima-se e vamos orar para Deus. Faça rápido, não liga o seu próximo. Mesmo vocês viram 4, 5, mas você olha somente a sua vida. Você juraste e disse, eu nunca mais vou orar ou servir Deus. Outro disse, eu ando rezar, mas conforme explicar hoje, eu entendi que nunca recebeu Cristo. Outro, mesmo que você está a orar, mas está a sentir dentro de ti, não tem confiança. Pode se aproximar, aproxima um pouco em frente. Já está cansado de orar. Você começa, quando é o tempo de orar, você se ajoelha, só começa a chorar, já não tem mais palavras. Os problemas tornam-se acima da sua solução. Amado, tem tempo para todas as coisas. Impossível não conta-se a história dele toda pessoa possível. Faça rápido, quero orar. A Bíblia diz, se você ouvir a voz dele, não endurece o seu coração. Outras libertação não é só você cair somente na decisão e tornar-se livre. Outras coisas estão aí distante de você porque o seu coração não está disposto. Toda solução não é caso de retiro. Outra solução é caso de decisão. Merci Bandeko. Atozana balabala, voici la voix d'un évangéliste qui crie. Mesmo que está na rua, olha a voz do evangelista está gritando. Atoza passager yaya o andoko lekano yoki nzambe tengo telemi eseke nzamba yebaki oyoka makambo. Mesmo o passageiro estava a passar, ouviste a voz de Deus, entra porque Deus te conhecia. C'est que l'éternel Dieu avait besoin de toi. Eu estou falando a pessoa que estava a passar, não sabe por que ficaste de pé, é porque o Senhor te chamou. Aproxima-te. A pessoa que passaste em frente acompanha nessa oração. Cada pessoa pega a sua parte. Vou começar na salvação para a pessoa receber Jesus Cristo. Depois vou passar nas pessoas que fizeram abandono do trabalho de Deus. Mas vou acabar nas pessoas que estão a orar, mas já não têm confiança de Deus. C'est ça, 3 missions à cause de la foi. Isso é a 3 missões por causa da fé. Você que quer dar a sua vida em Cristo, acompanha-me nessa oração. Não seja distraído. Por favor, não seja distraído. Estás ali atrás, não fique distraído. Amado, fala Jesus Cristo de Nazaré. As pessoas falam Jesus Cristo de Nazaré. Eu voltei a ti.
Eu dirigi a minha vida sozinho, mas não recebi nenhuma recompensa. Só falha sobre falha. Por isso eu tomei a decisão. Eu voltei a ti. Eu penso que perdoa-me em todo o mal que eu fiz. Senhor, eu sei que aquilo que eu não sei também. Eu penso somente me perdoa. E eu abri meu coração. Eu tomei a decisão de te seguir, de te receber. Eu tomei a decisão de te receber. Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que seja o Rei e o meu Salvador. A partir de agora, para não ser dirigida sozinho, mas o Senhor dirige a minha vida, porque eu tornei o seu, porque eu tornei seu. Toda pessoa que fizeram abandono da fé das coisas que se encontraram na vida, talvez a nós, o servo de Deus, feriram o seu coração. Talvez te mentiram coisas que você não sabe. Talvez o seu mal tornou sujeito da ofensa. Você se cansaste e sabe os motivos. Acompanha-me nessa oração. Fala, Jesus Cristo de Nazaré. Eu tomei a decisão pela dor que me aconteceu. Eu não vi amor. Por isso eu tomei a decisão de deixar a sua obra. Mas hoje eu ouvir a sua voz através do seu servo. Lhe tiraste bem distante. Lhe levaste até aqui só para falar para mim. Por isso eu me aproximo perto de ti. Eu penso que perdoa-me em toda decisão que eu tomei. E eu perdoei todos aqueles que me fizeram mal. Para me chegar nessas decisões, eu abri meu coração. Eu te fiz voltar no seu lugar. E eu tomei a decisão de voltar a te servir. Porque a Bíblia diz para mim: eu vou te servir e tu vais me abençoar. Para as pessoas que estão a orar, mas já não têm confiança, você vai abrir somente as suas mãos e eu vou orar. Você chegaste no ponto quando você quer orar, começa a pensar e choraste, não vais conseguir mais orar. A Bíblia diz que só se dá o que tem. O Pedro disse no coxo, estavam com Joma, ele disse: levanta. Ele não disse que o que nós temos, mas ele disse: o que eu tenho estou a te dar. Je vais te donner ce que j'ai comme la foi. Eu quero te dar o que eu tenho como a fé. La foi c'est un don. A fé é um dom. É um message. É uma mensagem. Não seja distraído. Essas coisas podem te tocar. Deus pode fazer subir a sua fé. Da pessoa que recebeu Cristo, da pessoa que tomou a decisão de voltar para Deus, e você que está cansado na oração, já oraste, mas já não tens mais confiança de Deus. O protocolo de segurança vigília sobre um pouco tempo. A fé é classada nos dons dos espetáculos. E tem também a classe dos milagres. Por causa da fé, Davi matou Golias. Eu quero declarar. Deus vai encontrar com uma pessoa e vai lhe tocar agora. A glória de Deus vai descer agora em Dieu veut localiser quelqu'un ce soir. Localizar uma pessoa agora. Jésus veut changer l'histoire de quelqu'un ce soir. Vai mudar a história de uma pessoa agora. Protocole de sécurité fait. Protocolo de segurança. Je libère la puissance du Saint-Esprit. Eu liberto o poder do Saint-Esprit. Deus que viaja comigo.
comigo, que volta comigo. Le Dieu du CFC, protocole. O Deus do CFC. Je libère l'onction de la foi. Je libère la puissance pendant ce temps de la Pentecôte. Alors reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois le don de la foi. Reçois la puissance. Là où tu étais faible. Alors reçois une puissance nouvelle. Et ce jour-là, il y a une puissance que Jésus-Christ avait promis. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit de Dieu viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Pour témoigner que vous êtes aqui na presença da dans ce temps de la Pentecôte. Je lève mes mains. Je déclare la qualité de ton condiment. Alors reçois la puissance de la foi. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la gloire de Dieu. Reçois l'action de Dieu. De la part de Dieu. Recevez la part de Dieu. Jésus qui est Seigneur. Jesus que é o Senhor. Quem te amarrou com os correntes? Quem te amarrou nas correntes? Quem te colocou os limites? Quem te levou no impossível? E torna possível agora. Deus dá possibilidade. Deus dá possibilidade. Que tira aquela doença. Que tira aquele problema. Que está na dor e no coração. Que não tem solução. Receba a sua solução. Il a dit, vous m'invoquerez. Ele disse, você me invocará. Vous partirez. Você irão. Et moi, l'Éternel, votre Dieu. E eu interno vosso Deus. Je vous exaucerai. Eu vos responderei. Je déclare la puissance du Saint-Esprit. Eu declaro o poder do Espírito Santo. Declaro o poder do Espírito Santo. Onde seus pés não pisou. Onde seus pés não chegou. Enfermiça as suas pernas. Afirmeça as suas pernas. E receba o poder. Raya kanderia basse, raya basanta baba 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 rabasa, rondo robo bobo bobo bobo, yenderebo santa baba baba baba, yekerebo sentere baba. Ce n'est que la production, que la production que tu as promis, que la production que tu as promis, que la production que tu as promis, se réalise. Elle se réalise agora. Tu as dit l'évangile que nous avons reçu. Disseste que o evangelho que nós recebemos. C'est pas seulement en parole. Não somente nas palavras. Mais aussi en puissance. Mas também em poder. Bakangayo wapi. Te amarraram aonde? Bakangayo wapi. Te amarraram aonde? Afondi sabino wapi. Te fizeram sentar aonde? Os guardaram aonde? Nana lacho máscara fez. Quem te meteu a máscara de velhice? Quem te deu o marido de nós? Quem usa a sua finança? Eu levanto a mão. Na qualidade do mandador de Jesus Cristo. Nazaré. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eliseu fazia milagre jogar a harpa. Não dá o som. Eliseu fazia miracle na jouer a harpe. Eliseu fazia maintenant milagre de jogar a harpa. Le son des instruments. O som qui dos accompagne cette prière. Deus acompanha essa oração. Que acompanha essa oração. Que acompanha essa oração. Eu liberto. 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 Je sanctifie ces instruments encore. Eu santifico os instrumentos. Je sanctifie ces instruments encore. Je sanctifie ces instruments. Eu santifico os instrumentos. Protocole conta na casa. Il y a la délivrance. Allez, reçois ta délivrance. Receba a libertação. Receba a sua libertação. Receba a sua libertação. Receba a libertação da família. O Espírito de Deus está sobre mim. Ele me ungiu para anunciar a boa nova. Libertar os cativos. E não livre os oprimidos. A libertação aos cativos. Receba a libertação. Receba a libertação. Aleluia. Alléluia, 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 alléluia. Estão a libertar o corpo. Estão a libertar. Estão a libertar. Estão a libertar. Visiter Nionso.
Oya visita fina yo. Todo que visitou a sua vida. Todo visitante que visitou a sua saúde. Receba guérison. Receba cura. Receba guérison. Receba cura. Receba guérison. Receba cura. Oh, nom de Jesus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero bien aimé. Oi, sabe, amado. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Voilà la puissance. Voilà le revêtement du Saint-Esprit. Olha o revestimento voilà do la Espírito puissance du Santo. Saint-Esprit. Olha o poder do Espírito Santo. Olha como está abrindo a boca. Que liberta a sua vida. Todo aquele, mesmo está na cidade dos pais, mesmo está onde, mesmo que é o pequeno mal, que começa a te libertar. A Bíblia diz o seguinte: não existe condenação daqueles que estão em Jesus Cristo. Receba o poder. O que eu tenho, eu te dou. O poder está te tocando. O poder de Deus está te revestindo. Ele diz o seguinte: eu estou a dar a ordem que seja a mulher poderosa. Seja a mulher poderosa. Receba o poder. Yoka. Ouça. Acompanha-me nessa oração e vamos acabar. Fala Jesus Cristo de Nazaré. Eu não vim procurar ninguém. Dentro dessa cruzada, dentro desse seminário, eu não vim me encontrar com ninguém, mas eu vim te procurar, Deus, que se encontra comigo. Faça minha graça dentro desse evento para me contar nova história. Amém. C'est bon. C'est bon. Papa, c'est quel matin on approche. Abra suas mãos, o servo de Deus vai concluir como moderador. Essa semana, se você procurar Deus na decisão, vai viver a mão de Deus. Se te colocou no coração jejuar na quarta-feira, pode jejuar. O papai Ezequiel está a encerrar a oração. Merci. Deus dos pais, Deus do Maiata, Deus do céu, Deus verdadeiro. Eu disse no princípio, Deus, sabes por que mandaste o seu servo no 6º mês? O número 6, número da visitação. Alegraste lhe mandar no mundo no 6º mês. Também temos os 6 dias de atividade. Pai, obrigado porque visitaste o nosso espírito, visitaste as nossas almas, visitaste os nossos corpos. O que fizeste para nós, o que vimos, o que não vimos ainda, selamos no sangue de Jesus Cristo. Temos o carimbo do Santo Espírito. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o que nos deste, ninguém vai removê-lo, ninguém vai nos recebê-lo. Ficou para sempre, Jesus Cristo de Nazaré. E na fé todos nós nos ajudamos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Dissemos amém. Será que podemos dar os aplausos que ele merece? Pode celebrar Jesus Cristo nos seus aplausos. Merci beaucoup. Volta com a paz, não se distrai, estamos a chegar no fim. Surtout il y a protocole namoni plus de 3 personnes à protocole central na Congo namoni bino awa. Os amados do protocolo, vi mais de 3 protocolos central e aqui. Na maman namoni pena Lorette. Minha mamãe vi maman Lorette. Bandego nyonso bauti central lobby no za na posa na bino pour na bisa pai luye soki za na bato yo pas écouter ba collaborateur ba ko serrer makasi awa na service awa za bino parce que bauti penza na central bo moni vision. Eu vou vos mostrar no pai para eles vos cuidar muito bem porque vocês saíram do central. Mas outi central. Outi central. Na bibino nyonso. Bandego nyonso outi central.
Todos que virão do central. Ok. Toda pessoa que servia a Deus e não serve mais. Tomaste a decisão, deixaste de servir a Deus mesmo aqui ou numa igreja. Temos soldados fortes que estão aqui e vão conversar contigo no fim. Intercessório pode pegar irmão e levar atrás. Segurança pode lhes ajudar. Antes de dar um micro no moderador. Profeta, te agradeço, meu amigo. O amor é nas obras. Eu não minto, eu falo. Eu cresci nos pés do Pai. Eu amo, eu sou humilde, mas não somos fracos. A humildade não é um sinal dos fracos. Crescemos no Chango, sabes? As pessoas do Chango como são. Somos gratos pelo amor que tu testemunha. O céu, que eu não posso te dar. Meu amado Deus que nós cremos, Jesus Cristo de Nazaré, que Ele cumpra a vontade do seu coração. O que você necessita. Como seu irmão, eu declaro diante da igreja e diante do meu Pai, que o Senhor vos abençoe, o homem de Deus. Eu não sou mais que você. Você também não é mais que eu. O que eu tenho, se você não tem, o que você tem, eu também não tenho. Mas se não se reunimos, vamos construir o corpo do Cristo. Que Deus te abençoe, meu amado. Muito obrigado. Vamos nos encontrar amanhã. Não vou vos deixar, estou aqui até domingo. Jesus Cristo de Nazaré, Deus do Iê, Deus do Nekuta Messi, que vos abençoe. Aplaudimos fortemente para Jesus. Okay, Rapidamente. Os irmãos que estão lá fora não se apressam a sair. Papa João Paulo vai fazer conclusão da oração antes de nossa partida. Nós vamos relembrar rapidamente a seguinte. Nos ajude, coloca o balaio de lado. Coloca o balaio de lado. Glória a Jesus. Outro irmão vai colocar esse balaio naquele lado. Rapidamente. Protocolo de sécurité. Protocolo também lá fora, ajude e mete de lado, colocar. Você separa mesmo as balaios. Coisa que queremos fazer é muito importante. E está contribuindo na benção do culto de hoje. Nós estamos a passar a ofertar. A oferta que nós estamos a fazer, estamos a selar tudo que Deus fez para nós hoje. Depende da sua fé, a confiança é a sua possibilidade que você tem. Porque estou a declarar por baixo da cobertura da aliança do nosso Pai toda a bondade que Deus te fez pela fé. Pega a sua oferta ou não te deu montante. Eu sei que você é o homem e a mulher da fé. Segura.